No Brasil e no mundo, o número de fiéis religiosos cresce de forma exponencial e uma igreja, templo, salão do reino, terreiro de umbanda é aberto a cada dia, fazendo com que se realize o desejo de grande parte dos líderes das religiões e das denominações. Qual é o seu desejo? A expansão do seu lucrativo negócio da fé. Há aqueles que amenizam e fazem avanços com calma, solidificando a clientela, fidelizando seus clientes. Para outros, o negócio é mesmo expandir por expandir. Daí surge uma pergunta: o que nós ganhamos com essa grande expansão? Nós, cidadãos comuns, religiosos ou não. O lucro é explícito, a justificativa é duvidosa, mas os resultados são questionáveis. O que devemos esperar de um cenário onde temos mais templos religiosos, incluindo igrejas, do que escolas, unidades de saúde, faculdades, instituições de ensino? Apenas os bares e restaurantes, por exemplo, são campeões de representatividade maiores do que os templos e as instituições religiosas. Os negócios da fé. Acompanhe o meu raciocínio e logo depois da nossa abertura você vai descobrir o porquê que quantidade nunca será qualidade em um mundo de interesses egoístas, ilusões agradáveis e cócegas nos ouvidos. Fique comigo. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, como é que você está? Você está bem? Você tem passado bem seus dias? Todos os seus planos, os seus projetos têm dado certo? É esse o meu desejo para você. E eu espero de coração que o canal Vigilante da Razão seja uma ponte de informação e não apenas de entretenimento, porque de entretenimento a gente já está cheio na internet, não é verdade? Então, para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas. Eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. E claro, você é muito bem-vindo ao meu canal. Para mim, é uma honra muito grande, é um grande privilégio falar com cada um de vocês das diversas partes do Brasil e do mundo. Você que está nos 27 estados da Federação Brasileira, sinta-se abraçado por Denilson Douglas. E você também que se encontra por acaso fora do Brasil, sinta-se também abraçado, receba o meu cordial abraço, meu aperto de mão caloroso, porque você é parte principal, fundamental do canal Vigilante da Razão. Eu falo isso de coração e com muita sinceridade, porque se não fosse você que clica no vídeo, que assiste até o final, este canal não teria razão de existir. Então, eu agradeço muito a você. Eu estou aqui nessa plataforma com o canal Vigilante da Razão para trazer a cada um de vocês informação. O canal Vigilante da Razão, para quem não sabe, é um canal que trata sobre diversos assuntos: religião, ateísmo, política, um pouquinho de filosofia. E você é muito bem-vindo, tenha certeza disso. Fique conosco para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre um assunto de extrema importância. Qual é o meu assunto de extrema importância de hoje? Hoje eu gostaria de falar sobre quantidade não é qualidade. Quantidade não é qualidade. E eu falo nesta ocasião sobre os resultados do censo do IBGE, dados de 2022, que denotam um aumento exponencial dos templos e das instituições religiosas que ocupam domicílios em todo o Brasil. Ou seja, houve um aumento considerável que denotam números alarmantes de 580 mil estabelecimentos religiosos de todos os tipos: evangélicos, católicos, espíritas, candomblecistas, umbandistas, judaicos, enfim. 580 mil estabelecimentos foram
visitados pela equipe do IBGE e foi constatado então um aumento considerável. Algumas pessoas fizeram comparações que dizem respeito ao número de estabelecimentos da educação. Os estabelecimentos de ensino que foram percebidos no país no mesmo período de 2022, dados divulgados agora em fevereiro, denotam 264 mil estabelecimentos de ensino e também unidades de saúde ao número de 248 mil. Algumas pessoas criticaram esta correlação entre os estabelecimentos religiosos e os estabelecimentos de ensino e unidades de saúde, porque perceberam a grande importância dos estabelecimentos de ensino e de saúde para o nosso país, frente à pouca importância de estabelecimentos religiosos. Agora, esta análise foi feita talvez sem considerar que, para muitas pessoas, as unidades de saúde e as unidades de ensino são preteridas no que diz respeito à comparação com os estabelecimentos de religião. Os estabelecimentos religiosos têm preferência na mente de muitas pessoas. Tanto é que existem diversas pessoas que preferem estar inseridas no contexto religioso e não se dedicarem ao ensino acadêmico, por exemplo. A participação em cursos profissionalizantes, a participação em estabelecimentos até de ensino básico. Há pessoas que defendem a tese de que para você estar inserido em contextos religiosos, você não precisa de conhecimento teórico e muito menos acadêmico. Isso é denotado com muita facilidade quando a gente percebe que a quantidade enorme de ministros religiosos e de líderes religiosos, sacerdotes religiosos, são compostos por pessoas que não têm nenhum grau de conhecimento acadêmico, que não têm nenhuma formação específica a nível de escolaridade. Pessoas que são semi-analfabetas e são pastores. Pessoas que não têm nem a condição de escrever o seu próprio nome e são babalorixás, são líderes dos estabelecimentos espíritas, são pessoas que não têm condição alguma, nem mesmo de estruturar uma sentença ou uma frase que seja compreensível. A prova disso são os vídeos que a gente vê na internet que mostram líderes religiosos falando palavras sem nexo, falando afirmações que vão de encontro até a própria Bíblia. Então eles não têm a preocupação acadêmica e intelectual que deveriam ter para liderar pessoas. Isso é um fato lamentável. Quanto aos estabelecimentos de saúde, nem se fala, porque o país é dotado de diversas pessoas que precisam de um leito hospitalar, pessoas que precisam de uma UTI, precisam de estarem internadas em estabelecimentos hospitalares e, na verdade, nunca encontram em tempo oportuno aquele atendimento à sua necessidade. Então, por conta disso, o Brasil deveria sim investir em leitos, não apenas públicos, mas também do setor privado, porque o estudo do IBGE, salvo engano, contempla estabelecimentos públicos e privados de saúde, instituições de ensino públicas e privadas. Então, os números são alarmantes. São 580 mil estabelecimentos de instituições religiosas para 248 mil unidades de saúde e 264 mil instituições de ensino. Mas o que eu queria falar para você no vídeo de hoje diz respeito a outros números, porque a estatística é a ciência que trata de números, que trata de informações precisas, numéricas, que podem fazer com que o nosso entendimento seja mais facilitado. Ou seja,
Quando eu ouço alguém falar com muita categoria a respeito dos números que envolvem a questão da atuação dos templos religiosos e das instituições e denominações religiosas no país, essas pessoas, claro, se valem de dados estatísticos como os que foram divulgados pelo IBGE. Os cerca de 580 mil templos religiosos que estão instalados no Brasil, eles conflitam com outros números importantes que eu gostaria de tratar no vídeo de hoje. Por exemplo, você sabia que no país há cerca de 773.151 pessoas que estão apenadas nos presídios do Brasil afora? E outra coisa, sobre a fome no país. A fome. Existem mais de 12,7 milhões de pessoas no nosso país que estão na extrema pobreza e 67,8 milhões na pobreza. Esses números conflitam com o número das instituições religiosas. Por quê? Porque o que se prega nessas religiões são uma ascensão de vida, já que o próprio Jesus teria dito que aquele que abandonar pai e mãe em amor do meu nome receberá 100 vezes mais na terra e, por fim, a vida eterna. Onde está essas benesses que o próprio Jesus prometeu aos seus fiéis? O que é que está acontecendo de errado? Então, essa é uma grande dúvida. E com relação à influência do povo religioso nos jovens, cerca de 10,9 milhões de jovens, representando 22,3% de todos os jovens entre 15 a 29 anos, não estudam nem trabalham. Então vejam, 22,3% das pessoas que estão nessa faixa etária não trabalham no país. E o que é que a religião tem a ver com isso? Essas pessoas nem trabalham, nem estudam. Aonde está a providência divina? E também aonde está a orientação dos líderes religiosos no que diz respeito a esses jovens se inserirem da melhor forma no mercado de trabalho, inclusive fazendo cursos que os profissionalizem e que também tornem a sua disputa no mercado de trabalho tão competitivo mais justa, pelo menos no que diz respeito ao preparo que eles mesmos têm. Porque se um jovem não estuda nem trabalha, ele vai ser o preterido na hora da oportunidade de emprego. Eu, tendo uma empresa, não vou dar emprego a um jovem que, por exemplo, não tem um curso auxiliar, não tem um curso profissional, não tem um curso de formação acadêmica, sabe? Fica difícil. E as igrejas, elas não se preocupam com isso. Muito raro você ver um líder religioso tratar de assuntos que dizem respeito ao profissionalismo dos jovens. É mais fácil você encontrar aquele líder que diz assim, olha, se você estuda demais, você perde a sua espiritualidade e possivelmente vai esfriar na fé. É muito mais fácil você encontrar isso. Outros aspectos também são importantes quando o assunto é a relação do número dos templos religiosos, das instituições religiosas, para com a realidade do povo que precisa ser assistido. No Brasil, por exemplo, existem diversas pessoas que se encontram à margem da sociedade, sem nenhuma condição de viverem as suas vidas porque tem problemas de ordem psicológica, de ordem física, mental. E o que é que as igrejas fazem? O que é que as igrejas fazem? Veja só, quando você percebe que 264 mil unidades de ensino e 248 mil unidades de saúde existem no Brasil, você acha, por exemplo, que existe folga nesses leitos hospitalares, o que não é verdade. As pessoas estão adoecendo. E as igrejas? As igrejas muitas vezes se posicionam contra a prática de medicina, se prontificam a negar a ciência, a eficiência de vacinas, de tratamentos medicinais, de tratamentos farmacêuticos. O que é que está acontecendo? Será que a igreja está exercendo o seu papel com responsabilidade? Isso é uma coisa a se pensar.
sabe? Com relação à ação das igrejas na mente das pessoas de diferentes faixas etárias. Será que a igreja está exercendo seu papel? Alguém pode dizer, mas a igreja não pode exercer um papel que é próprio do governo, do Estado. A igreja tem que se preocupar em apontar o caminho para Cristo, inclusive as crianças, jovens, adultos, pessoas de diversas faixas etárias precisam ter sua ocupação alicerçada no serviço religioso, para não ficarem, inclusive, com a mente vazia, para não servirem a Satanás. Aí dão um cargo a um, dão uma oportunidade a outro para tocar a bateria na igreja, explicam que a vida melhor não é essa que estamos vivendo, mas a vida que virá, sabe? Mas interessante que o pedágio eles pagam aqui e agora, e em dinheiro, não é verdade? Apesar que hoje em dia as igrejas estão aceitando até cartão de crédito, Pix, toda forma de pagamento. Minha gente, meus amigos e minhas amigas, o que eu quero falar com este vídeo de hoje é que nós precisamos ter em mente a religiosidade oferece questões muito fluidas, muito voláteis, questões muito substituíveis, inclusive, por um esforço maior que você faça individualmente e no grupo de pessoas que você tem na sua família, entre os seus amigos, você pode encontrar o mesmo apoio que você encontra dentro de um templo religioso. Mas você entra em contato com o divino, você entra em contato com o metafísico. Será que há uma importância tão grande assim num superior divino que não faz nada por você? Será? Meu amigo e minha amiga, existem religiões, inclusive, que tratam de colocar na mente dos seus fiéis a necessidade de conversarem com seus ancestrais, conversarem com todos os seus antepassados, mas com base em quê? Se a nossa vida é aqui e agora, meus amigos e minhas amigas, se você está inserido nesse contexto religioso, meu respeito a vocês. A maioria, vocês são a maioria, vocês são os fortes, os certos, vocês são os prudentes. Mas quanto a mim e a maioria das pessoas que concordam comigo, eu sei, nós sabemos, estamos sós. Estamos todos sós. Somos poucos, mas no nosso mundo, o bicho-papão somos nós mesmos. Ou outros seres tão reais quanto nós. O herói das nossas histórias somos nós mesmos. Somos nós que acordamos cedo, somos nós que temos contas a pagar, saímos à luta. Nós não temos tempo para contemplarmos utopias e mundos imaginários. Nós precisamos, sim, sairmos à luta, arregaçarmos a manga e sermos o nosso próprio redentor e ajudador. Fica aqui a minha fala, a minha opinião no que diz respeito à quantidade de templos religiosos no país. Eles não estão desempenhando um bom papel, de maneira alguma. Se assim fosse, nós não veríamos tantos escândalos envolvendo líderes religiosos. Não veríamos tanto desvio de finalidade com líderes religiosos acumulando riquezas, quando a própria Bíblia que eles defendem fala que eles não devem acumular riquezas. Então, fica aqui a dica para você. Pode se vangloriar por ser maioria, pode se vangloriar por ter a primazia, a preferência, a predileção de um Deus que você acredita cegamente que existe. Nós, que somos céticos, ateus, agnósticos, nós vivemos no mundo real. E você também deveria viver no mundo real. É claro que muitas pessoas têm despertado para essa realidade. O nosso mundo é o aqui e agora, e não o porvir. Não existe inferno de fogo nenhum que vá nos punir por qualquer que seja o pecado dos nossos antepassados, nossos aqui, porque pecado é uma concepção de desobediência a uma autoridade superior e divina. Essa autoridade superior e divina é inválida, é nula, é ineficiente. Nós temos certeza disso. Então, se você tem dúvida, procure estudar melhor, procure compreender melhor. Você que se gaba de ter cursos de teologia, formação acadêmica em diversas áreas que fortalecem a sua tese de um Deus fiel, perspicaz, poderoso, faça uma visita ao Hospital do Câncer. Visite as Cracolândias, visite os presídios,
Neles estão diversas pessoas que, assim como você, também creem em um Deus superior, em um Deus supremo, que um dia vai lhes levar para o céu. Mas até lá, a vida é repleta de inconsistências, incompreensões, dúvidas, e não vale a pena nós tentarmos resolver, tentarmos responder as perguntas que temos com fábulas, mitos e mentiras, mesmo que sejam cócegas nos nossos ouvidos. Um forte abraço e até ao próximo vídeo. Um abraço, fiquem com a razão. Até mais, pessoal.